Olá, bem-vindos a mais uma conversa por aqui. Hoje o tema é um daqueles que parece simples, mas na hora de escrever ciência em inglês, vixe, pode dar um nó. Os tempos verbais. É verdade. Parece fácil, né? Presente, passado, mas a aplicação na escrita científica tem umas particularidades. É muito comum a gente ver artigos usando o tempo verbal errado na seção errada. Exato. E isso compromete a clareza, né? Então, nossa ideia hoje é justamente desmistificar isso. Não só decorar a regra, mas entender o porquê de usar, sei lá, o present simples aqui e o passado simples ali. Isso. A gente vai se basear bastante no material bem legal, um capítulo sobre tempos verbais, que usa como referência o pessoal do Writing Center da UNC Chapel Hill, e vamos usar exemplos reais de artigos publicados para ilustrar. Perfeito. A missão é entender como usar esses tempos, presente simples, passado simples, presente perfeito, como uma ferramenta mesmo para deixar a comunicação científica mais precisa, mais clara. Vamos nessa. Vamos lá. Ok, começando pelo talvez mais básico, o presente simples, o simple present. Onde ele brilha mais num artigo científico? Ele é o rei da introdução. Sabe? Para apresentar fatos já conhecidos, descobertas que já são, assim, conhecimento estabelecido na área. É o chão onde o estudo atual vai pisar. Entendi. Então, quando a gente lê algo tipo furfural inhibits glycolysis, isso significa que é um fato aceito, tipo furfural inibe a glicólise. Já é consenso. Exatamente. Ou fermentation under vacuum is a likely means. A fermentação a vácuo é um meio provável. São afirmações sobre o estado atual do conhecimento. Certo. Agora, tem uma pegadinha. Se você está falando de uma ideia antiga, uma descoberta que depois foi refutada, aí não dá para usar o presente, né? Ah, claro. Como seria nesse caso? Aí você usaria o passado simples para descrever aquela crença original. Algo como originally it was believed. Originalmente acreditava-se que. E depois você corrige. However, later experiments proved this false. No entanto, experimentos posteriores provaram que isso era falso. Marca a evolução, né? Faz todo sentido. Para não tratar coisa velha como atual. E para uma coisa bem prática. Citar figura e tabela dentro do artigo. Ah, isso é direto. Sempre presente simples. Figure 1 shows. Table 3 details. A figura 1 mostra. A tabela 3 detalha. É como se você estivesse apontando para ela naquele momento. Beleza. Regra clara. Agora, saindo do presente e indo para o passado simples, o simple past. Quando que ele é a estrela principal? Ele é fundamental para descrever os resultados específicos deste estudo. Aquilo que os autores descobriram agora, na pesquisa deles. Ainda não é conhecimento geral, é a novidade que o artigo está trazendo. Então é o relato do experimento em si, do que aconteceu ali, tipo nos exemplos que a gente viu. The cell concentration was 11.0. A concentração celular foi 11.0. Ou glucose was depleted after 43 hours. A glicose foi esgotada após 43 horas. Isso, perfeito. Relata o que aconteceu naquele experimento pontual. Mas aqui tem um detalhe que confunde muita gente. Qual? Dentro da seção de resultados mesmo, na hora de apresentar um cálculo, uma análise estatística ou uma interpretação que deriva daqueles dados brutos, aí, geralmente, a gente volta para o presente simples. Espera aí. Quer dizer, o experimento aconteceu no passado, mas a conclusão da análise que eu faço agora sobre ele, eu coloco no presente. Exatamente. Pensa assim, o dado foi obtido no passado, mas a análise, o resultado do cálculo, a comparação, isso é assim, agora, como uma consequência lógica daqueles dados. Ah, tá. Tem um exemplo bom. The best solution obtained is very similar. A obtenção da solução foi no passado, mas a característica dela é similar, é uma afirmação presente. Entendi. Nossa, essa nuance é importante mesmo, para clareza. E o passado simples, ele aparece forte em outras seções também, né? Fora os resultados? Sim, muito. Principalmente no resumo, no abstract e em materiais e métodos, para descrever o que foi feito. A metodologia, os procedimentos.
No resumo faz sentido para contar rapidinho o que foi a pesquisa. Tipo, performance was investigated. The operation consisted of, narrando as ações. Isso. E tem um detalhe interessante no resumo. Embora o passado domine para contar o que foi feito, é comum a última frase usar o presente simples. Ah, é? Por quê? Para dar um tom de conclusão mais geral, uma implicação mais ampla, sabe? Tipo, based on this, we conclude that X is better than Y. Ou, no exemplo que vimos, cyclic vacuum EBE fermentation is more energy efficient. Generaliza a descoberta, mostra a relevância dela agora. Saquei. Dá um peso diferente para a conclusão final do resumo. E, em materiais e métodos, você mencionou o passado simples e a fonte fala muito da voz passiva. Sim, é o padrão ouro para descrever procedimentos. Usar a voz passiva tipo a amostra foi aquecida, em vez de nós aquecemos a amostra, ajuda a manter a objetividade. O foco fica no método, no que foi feito, e não em quem fez. Entendi, fica mais impessoal, mais científico, né? Exato. Como nos exemplos. A bioreactor was autoclaved. Um bioreator foi autoclavado. Samples were taken. Amostras foram coletadas. Descreve o protocolo. Certo. Bom, agora vamos para o present perfect. O present perfect. Esse aí costuma dar um trabalhinho para quem fala português, né? Onde ele entra? Ah, o present perfect é muito interessante. Ele faz essa ponte, sabe? Entre o passado e o presente. O uso mais clássico é na introdução. Da introdução, como para mostrar que um tema de pesquisa é importante há tempos e continua relevante hoje, é o tal movimento 1 da introdução. Você estabelece o território, mostra que aquilo vem sendo estudado, que tem um histórico. Ah, tipo uma conexão temporal. Como naquele exemplo. Significant progress has been made. Progresso significativo tem sido feito. Começou lá atrás, mas continua acontecendo ou tendo efeito. Isso. Ou para indicar algo que talvez não tenha recebido atenção no passado, mas que essa falta de atenção importa agora. Application may have been ignored. A aplicação pode ter sido ignorada. A possível ignorância no passado tem reflexos hoje. Entendi a ponte. E ele é chave também no movimento 2 da introdução. Apontar a lacuna, mostrar o que ainda não foi feito até agora, o que justifica o seu estudo atual. Ah, para dizer, olha, isso aqui ninguém fez ainda. Investigations have been confined to X, ou the effect has never been assessed. Deixa claro onde está o buraco que o seu estudo vai preencher. Muito bom. E a fonte também fala do uso na voz passiva, com o present perfect. É a mesma ideia do passado simples nos métodos, focar na informação. É parecido, mas talvez com uma intenção um pouco diferente. Aqui, muitas vezes, é para destacar um achado geral da literatura ou uma situação sem precisar ficar citando autor por autor. Bem útil em resumos, onde não se põe citação. Aquele exemplo, Application may have been ignored, foca na situação, a possível negligência e sua relevância, sem culpar ninguém. Faz sentido, para ser conciso e direto ao ponto no resumo. E quando a literatura tem resultados conflitantes sobre um assunto, o present perfect ajuda? Ajuda muito. Ele serve para apresentar esses achados opostos de forma neutra, mostrando que, olha, a ciência ainda não chegou num consenso sobre isso. Tipo, Some studies have shown X, however, other studies have found Y. Alguns estudos têm mostrado X, contudo, outros estudos têm encontrado Y. O tempo verbal sinaliza que essa discussão está em andamento na literatura recente. entendi. Mostra que o debate está vivo. E um último uso que a fonte cita, Para contar a história de como se chegou a uma conclusão atual. exato, para traçar o desenvolvimento de uma ideia ou linha de pesquisa que levou à posição que o artigo defende agora. Como no exemplo, These factors have led us to conclude. Esses fatores nos levaram a concluir. Mostra o processo histórico que culminou na conclusão presente. Nossa, o present perfect é mais versátil do que parece à primeira vista. Para a gente organizar tudo isso, que tal a gente fazer aquele resumo por seção que a fonte sugere? Acho que ajuda a fixar. Ótima ideia. Vamos lá, de forma bem prática. Resumo. Abstract. O grosso é passado simples. O que foi feito, o que se achou. Mas pode ter uma frase final no presente simples, conclusão geral. E o present perfect pode aparecer se for chave mostrar relevância continuada. Certo.
Introdução. É uma mistura. Presente simples, para fatos gerais, contexto. Presente perfeito, para histórico da pesquisa, para mostrar a relevância e principalmente para apontar a lacuna, movimentos 1 e 2. O passado simples entra se você citar um estudo específico antigo ou um marco histórico. Ok. Materiais e métodos. Quase tudo passado simples. E muito em voz passiva. Descrevendo o que foi feito, presente simples só para citar figura ou tabela ali dentro. Futuro. Só em projeto, não em artigo publicado. Entendido o que seu experimento mostrou. Mas lembra, cálculo, estatística, citação de figura, tabela, presente simples. Já na discussão, tem uma dança, passado simples para relembrar seus achados, nós encontramos que, e muito presente simples para interpretar. Isso sugere que, comparar com outros, isso contradiz fulano, discutir implicações, o presente perfeito pode entrar para comparar com literatura conflitante. Essa dança na discussão é crucial. E por fim, conclusões. Geralmente mistura também, passado simples para reafirmar os resultados principais. Nesse trabalho mostramos que, presente simples para discutir o significado geral, as limitações, isso implica que a limitação é. E aí pode até aparecer o futuro com will, may, should para sugerir próximos passos, estudos futuros deveriam investigar. Uau! Esse resumo por seção clareia muito as coisas. Fica evidente que não é só gramática, é estratégia de comunicação mesmo. Totalmente. A escolha do tempo verbal guia quem está lendo, ajuda a pessoa a entender o status de cada informação. Isso é base, é novidade, é interpretação, é algo ainda em aberto. Então, para quem escreve, é um cuidado essencial para ser claro e passar credibilidade. E para quem lê, prestar atenção nisso é uma ferramenta para ler criticamente, né? Para entender melhor o peso de cada afirmação. Exatamente. Isso me faz pensar numa coisa. Será que essa nossa coreografia dos tempos verbais, essa convenção de usar o passado para os nossos dados, o presente para o geral, o perfeito para conectar, será que isso não acaba sutilmente moldando como a gente percebe o que é conhecimento firme e o que ainda está em construção? Interessante. Será que a própria linguagem que a gente usa para contar a ciência não reforça certas hierarquias, o que parece mais verdade e o que parece mais tentativa? Fica aí a pulga atrás da orelha para a próxima leitura de artigo. Ótima reflexão para a gente levar. Bom, com essa provocação, a gente encerra nossa conversa de hoje. Esperamos que essa análise dos tempos verbais na escrita científica tenha sido útil. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.